Estamos no dia 27 de setembro, já fazem 14 dias que estamos no caminho. Até aqui nós percorremos 600 quilômetros e a máxima altitude atingida foi no primeiro dia, de 1.448 metros. Ao todo, somando todas as subidas que a gente fez ao longo do caminho, desde que saímos lá de Saint-Jean-Pied-de-Port, são 8.266 metros de aclive. É muita subida para fazer na perna. Ô motorzinho! E o motorzinho tava bom, viu? Nosso descanso do último pernoite foi em Rabanal, onde que a gente reencontrou Thelma e João. Foi super legal ter reencontrado lá e providencial. Se você não assistiu, corre lá, porque tá legal esse episódio, hein? Mas agora é hora de seguir. No episódio de hoje, nós vamos superar o primeiro dia. Nós vamos mais alto. Agora sim a gente vai chegar no topo, no ponto mais alto de toda a nossa bicigrinação. Tivemos ajuda de novo. Uma ajuda invisível, uma ajuda visível. Algumas perguntas meio desconcertantes. Então, você quer saber como que foi? Fica aqui conosco. Aproveita, já curte, já compartilha. E roda a vinheta para quem não sabe quem nós somos, entender quem nós somos. Para quem é novo no canal, bem-vindo. Para quem já é amigo antigo, separa a pipoca e se prepara para assistir muitas histórias. Olá, nós somos Max e Miriam, um casal que rompeu com o mundo tradicional e partiu para levar a vida de uma forma mais livre e plena. Construímos o nosso próprio motorhome e partimos rodando pelo Brasil e países vizinhos. Mais tarde, rompemos com mais barreiras e saímos da terra para vir viver a bordo de um veleiro no mar. Nesses próximos episódios vamos contar a história que serviu de alicerce para todas essas aventuras que a gente viveu como motorhome e como veleiro. Após um desayuno providencial caprichado, bora! Hoje é dia de subir a 1.514 metros. E também a gente vai ver a Cruz de Ferro de perto. Sempre que ouvimos histórias sobre o caminho de Santiago de Compostela, eles falam dessa Cruz de Ferro. Acaba tendo então uma conotação assim um pouco mística, né? Vale a pena. Será que é tudo isso mesmo? Nós saímos cheio de coragem, uma curva após a outra, e cadê essa cruz? Já estava preparada para fazer uma subida bem forte, porque do ponto onde que a gente estava até a Cruz de Ferro eram pelo menos 400 metros de aclive. Mas o caminho surpreendeu, porque não estava tão difícil não era tão desafiador não, então foi tranquilo. E eu estava super animada para chegar logo lá, porque depois da Cruz de Ferro tinha uma descida, gente, que lembrava aquela descida que a gente fez quando saiu de Roncesvalles antes de chegar em Pamplona. Eu não sei se eu queria, o que era mais. Eu conto sobre essa descida lá no episódio 4. Eu queria viver essa emoção de novo com toda certeza. Então, eu queria mais essa emoção do que ver a Cruz de Ferro, mas tá bom. Finalmente, depois de uma curva, chegamos no ponto onde que deveria estar a tão famosa Cruz de Ferro. Eu estava excitada, estava animada, comecei a procurar pela cruz. Cadê a cruz? Cadê a cruz? Eu olhei, eu vi lá um monte de pedra e bem no meio do monte de pedra tinha um poste, mas cadê a cruz? Quando eu olho para cima, eu vejo lá uma cruzinha bem pequenininha, lá no alto do poste, uma minúscula Cruz de Ferro. Será que é isso?
Então, deixa eu explicar, né? Você não deixou eu explicar. Deixa eu dar só uma bicadinha, vai. É por causa do brilho do sol, então a gente não conseguiu ver direito a Cruz de Ferro logo de cara. Mas, brincadeiras à parte, eu tive que parar um pouco para entender o que eu tava esperando. Expectativa versus realidade, né? Eu criei uma imagem na minha mente. Claro que eu criei uma imagem na minha mente a respeito da Cruz de Ferro, mas eu nunca me preocupei de verdade para ir atrás de ver imagens, de avaliar essa imagem. Bom, então, choque absorvido. Vamos lá. Você pensa que o tamanho da cruz foi a única coisa que me pegou meio desprevenida ali? Não foi, não. Eu tava vendo um monte de pessoas levando uma pedrinha e depositando lá no pé da cruz. Daí eu fiquei bastante curiosa e eu fui lá e questionei o rapaz: o que você tá fazendo? Aí ele perguntou: você já depositou seu problema aí? Eu: hã? Problema? Que problema? Aí ele explicou, né, simbolicamente, que as pessoas trazem de casa numa pedrinha o problema que eles têm lá, da vida deles lá. E aí eles carregam esse problema o caminho inteiro até a hora que eles chegam na cruz. Uma vez chegando na cruz, deposita esse problema lá e depois pode seguir livre, leve, solto, tranquilo. O problema vai ficar lá e você pode seguir bem a tua vida a partir daquele modo. Aí eu cocei a cabeça, falei: agora quem tem um problema sou eu, porque eu não trouxe nenhum. Eu não sabia disso. Mas, hora de seguir viagem. Eu já estava feliz. Avisei meus companheiros da bicigrinação: se prepara, que agora vem a descida. É hora de curtir. Vambora? Começamos a pedalar. Até que a descida até começou um pouquinho, mas depois parou. Voltamos a subir. E a gente não tinha, aí que eu fui me tocar, na verdade a gente ainda não tinha alcançado o ponto mais alto da bicigrinação lá. Depois da Cruz de Ferro tem uma pequena subida assim, mas é só para você pegar um embalo para chegar nos 1514 metros de altitude. Tá bom, agora, uma vez atingido esse ponto, agora sim, é só deixar cair. As pessoas ficaram animadas e de longe elas falaram: me dá uma carona. Mas essa descida aqui, ela não é que nem as de Pamplona, não. A pista tem apenas 2 vias, uma que sobe, outra que desce. E é relativamente estreito antes do barranco, assim, sabe? Eu e o Max, a gente não teve muita coragem, não. Mas o Dado e a Sônia pegaram embalo, gente, e foram embora. A gente ficou assim: socorro. Mas no fim deu tudo certo, tava tudo bem. Esse dia aí, a gente aproveitou, já que a inclinação do terreno ia nos ajudar bastante, e estabelecemos um marco mais ousado, um pernoite mais ousado. Só que quando a gente passou em Ponferrada, a gente se perdeu. Nós ficamos lá rodando em círculos, dando voltas, sem entender o que tinha, para onde que a gente tinha que realmente ir. E aí por muito pouco, mas por muito pouco não pegamos a A12, lembra? Que ela é proibida para ciclistas. Exatamente nesse momento, tem um senhor que já tinha passado por nós algumas vezes, ele ficou intrigado e ele fez questão de voltar no seu possante branco, um carro branco que ele tinha. E aí ele falou: vocês estão perdidos, né? Me segue. Ai, a gente ficou confuso e seguiu. E fomos numa velocidade atrás desse carro aí, naquele trânsito maluco de lá. Oh, que experiência mais intensa que foi isso, viu? Alguns quilômetros lá pra frente, o rapaz parou e explicou lá no espanhol dele como que era pra gente sair. Seguir dali em diante. A gente agradeceu nosso guia anjo, né? E aí a Sônia, que era a nossa intérprete do espanhol, na época a gente não sabia falar espanhol, só a Sônia, ela sabia exatamente o que ele tinha explicado. Essa mulher me engata uma quinta. Eu não sei se por causa da adrenalina, enfim.
ela arrancou numa tal velocidade que tava difícil de seguir ela. Tava quase mais difícil seguir a Sônia do que seguir o carro. Mas no final, acabamos que a gente não conseguiu chegar no nosso objetivo, né? Mas paramos em Pierrot, num albergue tipo meio alternativo, sabe? Era muito interessante esse albergue. Era um albergue que tinha alma, que tinha cheiro. Tava cheio de detalhes significantes. Chamava El Serval e La Luna. Esse era o nome do albergue. Na janta a gente ganhou cuscuz. Que cuscuz delicioso. Eu conhecia cuscuz já do Brasil, mas esse daqui era bem diferente. Feito com trigo e frutos secos. Ele era meio molhadinho assim. Surpreendentemente gostoso. Depois desse dia eu cheguei a experimentar cuscuz de novo. Eu queria aquele sabor mais uma vez, mas nenhum chegou aos pés desse daí que tava divino. Muito bom mesmo. Olha. Bom, hoje é 28 de setembro. A gente se preparou para enfrentar novamente uma subida forte, porque o objetivo era Sebreiro. Seriam tipo 30 quilômetros até lá, mas o aclive 700 metros de subida, por isso a gente não colocou nada muito mais longe do que isso. 700 metros era metade do que a gente tinha feito no primeiro dia, então a gente falou pro Dado, pra Sônia, tranquilo, sem erro nenhum, vocês vão conseguir, tá tudo muito fácil. Aí a gente saiu, nós passamos por Perejo, Trabadelo, La Portela de Valcarce, onde a gente parou para almoçar. Pra quê, né? Nessa hora o Dado e a Sônia bateram olho no táxi e falaram assim: nós vamos de táxi. Eles ficaram irredutíveis. Max e eu decidimos que a gente ia continuar firme pedalando. Mas já que vocês estão irredutíveis mesmo, dá para você levar a nossa mala? Porque sem peso ia ser muito melhor, né? Sem peso para subir aqueles 700 metros ali, para o nosso alívio eles aceitaram. Então nos despedimos logo correndo deles, porque a gente tinha muito para pedalar, né? E fomos embora. Depois disso a gente ainda passou por Huitelã, Hererias, e quando alcançamos La Fama, daí começou o aclive. Nós fomos curtindo, gente, aquelas paisagens exuberantes, impressionava mesmo. Até que uma hora a gente alcançou uma curva, e nessa curva, quando a gente olhava assim para a esquerda, a gente começou a ver então o verdadeiro aclive. Paramos a bicicleta para olhar melhor o aclive, respiramos fundo e vamos embora, né? É agora. O que acontece logo em seguida? Eu acho que é bem difícil de acreditar, mas nada explica o que aconteceu ali. Eu juro, gente, eu cheguei a olhar para trás assim, ó, para saber quem é que estava empurrando a minha bicicleta morro acima, porque não tem como explicar direito o que aconteceu ali. Tava tão fácil. Era como se tivéssemos ajuda mesmo. A gente chegou lá em cima super tranquilo, tava até acelerando morro acima. A gente chegou a ganhar velocidade, foi muito tranquilo. Uma vez lá em cima, as paisagens continuaram sendo extremamente exuberantes, ainda mais do que antes. Não demorou muito e nós chegamos em Sebreiro. Era finalzinho de tarde. E aí a gente encontra logo na entrada da cidade Soninha. Ela estava lá sentadinha no muro esperando a gente chegar. Sebreiro é linda. Se um dia você for para lá, Sebreiro vai ser parada obrigatória, tá? Eu não sei hoje, mas lá naquela época só tinha uns 50 habitantes. E nós tivemos uma sorte, você não tem ideia. Nós tivemos muita sorte que o Dado e a Sônia resolveram ir de táxi, viu? Porque eles conseguiram reservar para nós o último quarto disponível. Que era fim de semana, era domingo. E o normal é que as pessoas vão para Sebreiro, todo mundo da região lá, porque ele é tão bonito. E daí para aproveitar o final de semana vale super a pena passar
um dia ou dois ali. Valeu demais, estamos bem agradecidos que eles foram de táxi dessa vez. A cidadezinha de Cebreiro fica a 1.330 metros de altitude. Como setembro já estava acabando, definitivamente o inverno estava se anunciando e era frio, viu? Nossa, imagina, por conta da altitude, era ainda mais frio. Eu nunca fiquei tão agradecida porque eu perdi uma luva. Por conta disso, eu tinha comprado aquelas outras luvas extremamente adequadas, olha, para enfrentar esse frio terrível aí, ainda mais na bicicleta que você ganha velocidade, né? Na manhã seguinte, amanhece tudo fechado, tudo cerrado. E a gente não estava se sentindo muito corajoso de sair, pegar a estrada sem enxergar um palmo na frente do nariz, então a gente enrolou o que deu para ver se o tempo abria, mas não abriu e a gente teve que sair mesmo. Lá um pouco mais adiante, na descida, a gente viu uma estátua lá em homenagem ao peregrino. Claro que a gente parou para tirar um monte de fotos e ver, no meio da serração, aquilo ficou muito lindo. Assim, tipo, foi super legal, né? Porque deu para tirar as fotos já com aquele cenário maravilhoso e de repente o tempo abre. Que legal. Depois desse ponto aí são mais pelo menos 2 noites. E toda vez as paisagens estão mudando muito, né? Uma hora a gente passa por uma área rural e o cheiro característico me remete de volta para minha infância, quando a gente ia na casa da minha tia. Uma delícia. Saudade. Esse caminho com certeza muda uma pessoa. E aí eu volto a pensar lá no primeiro dia, sabe? É como se a gente tivesse voltado no tempo. Lá na nossa saída, na França, você é jogado para o tempo dos Templários, lá no passado, onde que os peregrinos tinham que fazer esse caminho para cumprir uma penitência. Conforme a gente ia avançando no caminho, lentamente você vai voltando. Até que você finalmente chega em Compostela e você está totalmente de volta no século XX, totalmente de volta no presente, no agora. Bem legal. Eu, assim, adorei ter passado por essa experiência. Já é 1 de outubro e nosso último dia no caminho é um tal de coloca e tira casaco, que complica bastante, mas por causa do frio. A vantagem é que nossas pernas já não estavam mais doendo tanto, então cada vez que a gente tinha que voltar a pedalar, era mais fácil, né? Retomar a nossa pedalada. Pouquinho antes de chegar em Compostela, é claro, tem um marco lá, né? E, óbvio, você vai ter que parar. Fim do caminho para nós. Muita emoção tomando conta da gente naquele momento e muitas fotos a gente tirou e curtiu ali. Lá em Compostela nós encontramos o nosso último albergue, que na verdade era um hotel, né? E ao contrário de em outros lugares, é permitido você ficar 4 noites no mesmo quarto, pelo preço do peregrino. E você não precisa ficar tudo no mesmo quarto, não. É um para cada um. Na recepção, um monte de brasileiros. Como a gente encontrou brasileiro nesse caminho? Ali naquele hotel, na recepção, tinha brasileiro de novo. Depois que a gente se instalou, nós fomos atrás da Compostelana. Você fez esse caminho, não vai pegar a Compostelana? Essa Compostelana, ela é entregue para quem faz 100 km a pé ou 200 km a cavalo, mas se você for de bicicleta como nós, 300 km. Você tem que ter feito 300 km. E isso é provado ali no passaporte que você tem, né? Por que o cavalo é menos tempo do que a bicicleta? É por causa do animal, tá? Pelos tratos, os cuidados do animal. Só que do pessoal que estava indo a pé lá no finalzinho, tinha alguns folgados que eles iam com o ônibus até subindo o morro assim, e daí quando chegava lá em cima, eles saíam do ônibus e iam andar morro abaixo. Folgado mesmo esse pessoal, viu? Mas eles ganhavam Compostelana mesmo assim, porque eles tinham lá o passaporte para provar, ninguém conseguia saber que eles iam de ônibus, né? Tranquilos. Entramos na fila da Compostelana, tinha um monte de gente esperando nessa fila.
E daí, na hora de preencher o meu documento, a mulher que tá fazendo pra mim, ela me põe meio... me deixa meio atrapalhada. Ela olha bem dentro do meu olho e fala: qual foi o propósito do seu caminho? Espiritual ou religioso? Eu paro no tempo, no espaço. Eu fico assim um pouco atrapalhada pensando, não tem uma terceira opção, não? Tipo, desafio? Aí eu olho em volta assim, né? E eu fico constrangido que eu tô demorando para dar a resposta. E eu falo para ela que o motivo é espiritual. Pensando que talvez esse seja o mais próximo daquilo que é de verdade, né? Mas enfim. Depois ela me pede o meu nome para poder colocar lá certinho lá na compostelana. E eu falo Miriam De Witt. Aí ela escreve Marião. Eu falo, mas o meu nome não é Marião, é Miriam. Ela fala, então, só que Miriam significa Marião. E é esse o nome oficial que fica constando aqui no documento. Tá bom, né? Então ficou Mariana De Witt. Pelo menos eu tenho uma tia que chama Mariana, né? Ela deve saber melhor do que eu, né? O que é certo e o que é errado. Fazer o que, né? Depois disso, é claro que nós fomos visitar a catedral, que é maravilhosa. Reencontramos algumas pessoas no caminho, que foi super legal também. E no dia seguinte nós fizemos questão de ir até Finisterra. Dessa vez a gente teve que pegar o táxi por falta de tempo mesmo, então a gente foi de táxi. Nosso avião estava marcado para o dia 4 de outubro e a gente ainda tinha que despachar as bicicletas para a Holanda, porque não ia poder levar no avião que a gente estava indo, e ainda tínhamos que pegar o trem para uma cidadezinha vizinha. Então esquece, tenho que ir de táxi mesmo. Fomos lá de táxi rapidinho, só para conhecer Finisterra e fazer e jogar a concha de volta no mar, né? Que nós, quando a gente começou o caminho lá em Saint-Jean-Pied-de-Port, a gente ganhou uma concha com esse objetivo, de carregar tudo pelo caminho inteiro e chegar no mar e, como uma oferenda pela proteção do caminho, etc., devolver ao mar essa concha. Lá no tempo dos templários, os peregrinos tinham que ir até Finisterra para buscar uma concha, porque era o único jeito que eles tinham de provar pro bispo lá que eles fizeram o caminho. Na volta, trazer uma concha. Aí eles podiam provar que tinham ido até Finisterra. Talvez uma curiosidade para algumas pessoas que assistiram episódios todos, a bagagem nos Correios. Nós fomos lá, retiramos sem nenhum problema, nossa bagagem extra estava lá nos esperando, nos Correios, conseguimos retirar sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade. Essa foi a nossa história da nossa passagem no caminho de Santiago de Compostela, foi a nossa bicigrinação, espero que vocês tenham gostado. Se sobrou alguma dúvida, angústia, trauma, põe aí nos comentários. E quem quiser fazer, gente, eu indico demais fazer. Não deixa para depois. Vai lá e faz esse caminho, porque ele é muito gostoso, mexe demais com você, vale super a pena. E é o seguinte, meu próximo episódio, ainda não sei qual vai ser o assunto. Se vocês têm alguma ideia, querem que eu aborde alguma coisa diferente, coloca aí nos comentários. Me dá uma sugestão, vai ser bem legal eu saber o que vocês estão esperando, se vocês estão gostando ou não. E também tem o e-book 5 Passos para uma Vida Mais Plena. A intenção é realmente ajudar de verdade todos vocês. Eu espero sinceramente que consiga fazer isso, tá? Bora curtir. Bora enfrentar todos esses nossos desafios que a gente tem chegando aí, cada vez mais notícias vindo. 5 Passos para uma Vida Mais Plena pode te ajudar muito, ok?
Até mais.